o Sistema Nacional Articulado de Educação e o Plano Nacional de Educação, não era? O que nós fizemos com aquela conferência? Elaboramos, propusemos diretrizes, propostas para o Plano Nacional de Educação. Agora, vejam que o tema está invertido. Não é verdade? Agora é o Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação, com participação popular, regime federativo e colaboração. Ora, por que o tema está invertido? Primeiro, porque nós temos uma proposta de plano que poderia já estar aprovada. Segundo, porque nós conquistamos na emenda 59, fruto da Conferência Nacional de Educação Básica, aliás, todos os 5 pontos que nós colocamos, nós aprovamos na emenda 59, foram frutos de deliberação da Conferência Nacional de Educação Básica. Acabar com a DRU, educação básica obrigatória dos 4 a 17 anos, Plano Nacional de Educação, Sistema Nacional de Educação e o PIB, a educação vinculada ao PIB. Todas essas questões foram debatidas e propostas pela Conferência de Educação Básica de 2008. Ora, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que quando nós estamos propondo agora discutir o Plano Nacional de Educação e o sistema, nós estamos recorrendo a quê? A emenda 59, que diz que o Plano Nacional de Educação deve ser o articulador do Sistema Nacional de Educação. Então, isso é a primeira questão que eu acho que é importante nós refletirmos, porque faz parte de uma conquista, e uma conquista coletiva, né? Uma conquista coletiva. Estamos aqui com o ex-deputado Carlos Augusto Abicalil, que, como deputado, foi o proponente, pelo menos de 3 desses 5 pontos que eu coloquei aqui da Conferência Nacional de Educação Básica de 2008. Portanto, eu acho que a importância de nós estarmos discutindo o sistema, mas um sistema articulado com toda a redundância, é porque verdadeiramente ele tem problemas. Em vários sentidos. Seja na coordenação, que o secretário Binho colocou, seja na questão do financiamento, mesmo com o avanço que nós tivemos com o Fundeb, porque foi um avanço enorme em relação ao Fundef, porque para toda a educação básica, todo o nível da educação básica, as suas etapas e modalidades, porque o Fundef não garantia apenas o ensino fundamental, seja em relação à gestão democrática, seja em relação à avaliação, seja em relação às diversidades, seja em relação à inclusão, todas essas dimensões, se não tivermos uma discussão e uma clareza sobre a articulação entre os 3 entes federados, o sistema, eu diria assim, vamos dizer assim, ele está penso, ele não está em pé. Essa é a discussão que eu tento, assim, e tenho junto com os pares do Fórum Nacional de Educação pelo Brasil todo, a gente tem feito. A questão do sistema verdadeiramente articulado. Portanto, o tema da conferência, em tese, o eixo 1 da conferência, o papel do Estado e a regulação e a organização da educação, é meio que a síntese do que o tema está chamando, o tema da conferência. Por quê? Por que nós estamos propondo discutir o papel do Estado na organização e regulação da educação nacional? Porque certamente não está bem regulado e não está bem organizado. Concordo? Por isso que nós estamos... E até agora, em que pese a busca pelo eixo 1 nas conferências não ser
intensa, como é para a gestão democrática, como é para a valorização dos profissionais que são outros eixos, mas o eixo 1 é exatamente, não, ele é o 1, não é porque ele é o mais importante do que os outros, mas ele é o eixo que faz com que a gente pense os vários outros. Não, é como se você não tivesse condições de pensar gestão democrática se você não pensa quais são os princípios da ordenação, da organização, da regulação da educação nacional. E agora eu vou dizer aqui, Binho, eu acho que muitas vezes nós não procuramos o eixo 1 nas conferências porque ele não é do dia a dia da escola, não é do dia a dia. Ele não é do dia a dia dos pais, o eixo 1, ele não é do dia a dia dos estudantes, ele não é do dia a dia dos professores, talvez ele seja um pouco do dia a dia dos gestores, né? A questão do papel, da organização. E eu gosto muito de trazer essa discussão, né? Para o debate. Por que o eixo 1, que é o papel do Estado na regulação e na organização da educação nacional, não faz parte do dia a dia, do nosso dia a dia nas unidades escolares, na universidade, nos institutos federais, nas escolas básicas? Porque ele é muito mais teórico, vamos dizer assim, de organização mesmo, do que do dia a dia, do que você vive, do salário que você quer pouco, do plano de carreira que você não tem, da gestão democrática que falta da escola, da acessibilidade que não tem, do transporte escolar que tem problema entre dois sistemas, da alimentação escolar e etc., do currículo, né? Eu outro dia estava participando de uma conferência e foi tão importante esse debate porque foi colocado o seguinte: numa mesma região, você pode ter 3 escolas e as 3 escolas serem de 3 sistemas diferentes. Quem colocava essa questão era o professor Carlos Augusto Bicalil. Você pode ter numa mesma região, na região metropolitana, 3 escolas pertinhas, uma do município, outra do outro município e uma do estado. E elas podem não se comunicarem, nem com currículo, com nada. Ora, isso é dia a dia. Agora, como é que isso interfere, ou como essa questão interfere lá no eixo 1, da organização do Estado, do papel da educação, da organização do Estado, da regulamentação e, consequentemente, do sistema articulado que nós queremos. Então, eu coloquei aqui pelo menos 2 questões que eu acho que ajuda a fazer o debate, independente que as pessoas concordem ou não, mas eu acho que é esse o debate que nós temos que fazer nessa conferência. Obrigada, professor Chagas. Nós queremos aproveitar para agradecer a Andressa e o Nilson, são intérpretes de Libras que estão aqui nos dando suporte nessa atividade, nessa conferência livre. Também é importante agradecer a equipe da Secretaria Executiva aqui do MEC, que dá apoio ao Fórum Nacional de Educação, a equipe da SASE, que está recebendo um número grande de contribuições, questões que vêm por e-mail, pela rede social. Mais uma vez agradecer ao professor Chagas, professor Cury e secretário Binho por estarem conosco aqui nesse debate. E já de imediato partimos então para a segunda pergunta, que é: qual será o caminho para a instituição do sistema? Qual seria uma agenda instituinte realmente para esse sistema nacional articulado, né, recuperando a palavra articulado, de educação que o Brasil precisa? Então, secretário Binho, por favor. Bem, acho que tentando uma síntese aqui entre o que o Chagas, o professor, um exercício de síntese entre a existência ou não do sistema, na realidade, se nós temos um sistema efetivo, talvez, né? Talvez a pergunta mais importante: existe um sistema efetivo? Compreendendo o sistema como algo que tem uma coerência interna entre as partes e que elas se articulam dentro de um mesmo, digamos assim, um mesmo DNA, uma mesma concepção, e que elas se potencializam, esse talvez seja o grande debate. E a construção desse sistema é algo que também não é simples, porque
A maneira como nós propusemos o Plano Nacional de Educação estabelece um prazo de 2 anos. Então, nós temos uma agenda de 2 anos para instituir isso. Se não tirarem, a gente estava conversando agora há pouco, antes de começar, aí o Chagas, que haja uma tentativa até de tirar esse prazo, o prazo para instituir do PNE ou para instituir o Sistema Nacional de Educação. Se retira o prazo, as coisas ficam ainda muito mais sem a capacidade de cobrança e de mobilização. Temos que lutar para que se tenha um prazo para esse sistema. Mas estabelecido esse prazo, e que a princípio é um prazo de 2 anos, nós temos um trabalho que não é fácil. Então, a pergunta sobre essa agenda, como deve acontecer, é uma agenda que ela é repleta de riscos. Ela pode não funcionar, não dar certo. Não dar certo não significa não chegar a uma instituição do sistema. Nós podemos até ter uma instituição legal do sistema, mas ela pode ter poucos resultados. Pode ser mais uma lei ou um conjunto de leis inócuas que não vão representar o que nós queremos, que é a efetividade do sistema, que é a pergunta talvez inicial. Quer dizer, antes de existir ou não existir, quer dizer, nós temos um sistema efetivo, um sistema em que as partes são articuladas, um sistema em que essas partes articuladas garantem uma educação de qualidade